Bom, o objetivo do curso aqui, né, a gente introduzir o N8N e tentar pensar em soluções que possam abordar o problema que vocês levantaram para a gente. No primeiro dia, a gente pensou mais em fazer a própria introdução à ferramenta, né, como subir o Compose e tal, potencialidades dela, né, um webhook, fazer uma interação com o LLM, coisas assim básicas, para a gente poder contextualizar mais ou menos ali a ferramenta e entender mais ou menos como é que ela funciona. Isso para o primeiro dia. No segundo dia a gente já vai abordar de fato mais especificamente o problema. Deixa eu passar aqui. Bom, a introdução do N8N. O N8N é uma ferramenta de automação primariamente, né, mas ela tem um suporte muito grande a IA e LLMs e agentes, etc. Por isso que ela é muito usada para esses princípios. E ela é uma ferramenta basicamente low-code e no-code, né? Então ela é mais de configuração de bloquinhos e conexões. Então ela é muito boa justamente para você poder acelerar o processo de desenvolvimento e prototipagem principalmente. Aqui um pouquinho sobre as configurações do ambiente de trabalho. A gente vai usar o Docker para subir os containers, a criação das credenciais e a organização das pastas. Isso vai ser mais abordado pelo Guilherme quando ele estiver demonstrando para vocês a interface ali, o workflow, etc. Aqui a inicialização do Docker. Essa apresentação eu posso disponibilizar para vocês, mas isso também está no GitHub que o Guilherme mandou lá no WhatsApp. Aqui novamente Docker Compose e tal. Construção básica dos fluxos. Aqui são os principais nós do N8N, que os principais são os triggers, né, que é para você executar alguma ação quando algum evento ocorrer. Então, por exemplo, posso dar o exemplo da API do Google Drive, que quando você faz uma atualização alguma pasta lá, ele gera dá um trigger no evento que vai desencadear algum fluxo de execução. Você pode fazer requisições HTTP, por exemplo. Coisas bem básicas assim que você faria com qualquer outra ferramenta. Você tem manipulações de dados e você pode executar um código de fato. Você pode ali programar um código para ser executado. Eu estou passando aqui bem rápido porque vocês vão ver que é muito simples trabalhar com o N8N, é bem intuitivo, né? E é mais fácil você abordar isso visualmente, porque é uma plataforma visual de fato. E a gente vai, o objetivo do curso é a gente desenvolver o nosso chatbot automatizado, né, que faz a consulta à documentação e você possa interagir com ele, fazer perguntas, etc. E a gente vai usar para isso LLMs e embeddings, webhooks, para a gente poder conectar eventualmente com o OpenWebUI da vida, por exemplo, para a gente poder ter o nosso chatzinho ali, e condicionais para a gente poder fazer o desvio de fluxos, entre outras coisas. Antes de a gente dar mais sequência a isso, eu queria saber qual que é a familiaridade de vocês com os conceitos de LLM, de embedding, de RAG, essas coisas assim. Vocês têm um conhecimento, qual o nível mais ou menos assim, de familiaridade que vocês têm? Se eu tenho que responder assim, para mim saber se eu tenho que abordar esse tema ou posso dar sequência. No meu caso, conceitual, e eu fiz alguma brincadeirinha com o Gemini aí, fazendo uso de agentes para fazer um aplicativo bem simples, numa conta gratuita. Então, assim, é o máximo para onde eu fui. É o Robert. No caso aqui, o que a gente precisa mesmo é do conhecimento conceitual. Né? A gente não precisa ter conhecimento dos algoritmos, da matemática robusta que tem por trás, porque ela é mais uma ferramenta de fato, né? Tem camadas de abstração aí que permitem a gente usar ela como uma ferramenta de fato, de uma forma bem simples. Mas para contextualizar aqui rapidinho, né? A LLM é um modelo lá de predição de texto. Os embeddings são basicamente vetores, né? Então a gente pega a informação de texto e transforma ela numa informação numérica. E o RAG seria basicamente uma técnica, né? De você, como posso dizer assim, complementar essas informações de vetores com a sua pergunta, né? Então vamos dizer assim, eu tenho uma base de dados em texto, eu processo esse texto, transformo ele ali nos vetores numéricos, armazeno numa base de dados
e eu posso recuperar dessa base de dados informação relevante para responder a minha pergunta. Sim, é uma conceituação bem rápida, só para vocês entenderem mais ou menos. Se eventualmente surgir interesse em vocês, a gente também tem uma live no canal do Lex sobre Grey Eye, que é uma outra ferramenta, e lá eu explico um pouquinho melhor sobre IA, agentes e outras coisas. Mas eu acho que o que vocês precisam saber basicamente é isso mesmo, que os embedded são vetores, né? Representações numéricas de texto. O RAG é uma técnica para você buscar informação de uma base de dados e alimentar a IA. E o agente é basicamente um software que usa a LLM para processar o texto e executar alguma ação, interagir com o ambiente, né? Aqui a gente tem mais ou menos um fluxozinho de como funcionaria um chatbot, por exemplo. Você pode ter um trigger que recebe uma mensagem do usuário, então eu posso ter um webhook ativo lá conectado com um serviço da OpenWebUI. Aí quando você vai lá no seu OpenWebUI e manda uma mensagem de texto, ele manda a requisição para o webhook. Lá dentro acontece o processamento, né, no N8N, no workflow do N8N, e ele envia de volta a mensagem. Aqui tem a questão do uso da tool, né, que uma das outras das capacidades dos agentes é justamente você ter essa possibilidade de usar as tools, que é uma forma dele, vamos dizer assim, interagir com o ambiente, né? A tool ela é basicamente uma potencialidade do agente, né? Então, vamos supor, tem aqui uma tool, a tool de consultar no banco. Então, o agente, se ele achar que é relevante para aquilo que você está demandando dele, ele pode ir lá e usar essa tool para consultar no banco e fazer uma consulta específica, por exemplo. Ou então, eu posso fazer uma outra tool que seja, sei lá, de scrapping na internet, sabe? As tools, elas podem ser variadas, elas podem fazer qualquer coisa. E elas podem ser usadas conforme a necessidade, né? Quando o framework ele é decente, vamos dizer assim, o agente consegue distinguir entre as potencialidades da tool, a função dela e decidir o que ele tem que usar em cada situação. Bom, esse aqui foi uma introdução super rápida, só para a gente contextualizar tudo. Né? Então, no primeiro dia, a gente vai ter os conhecimentos da interface do ecossistema do N8N, fazer um workflow básico ali para demonstrar algumas coisas, os triggers, fazer um chatbot muito basiquinho com a gente, com o modelo do Gemini, que é gratuito, então a gente pode testar. E para os próximos passos, a gente vai testar o Playground da OpenAI, que, assim, ele tem uma facilidade muito grande de mexer com ele e botar uma base de dados de documentos ali, ele responde super bem. A gente vai conectar com o OpenWebUI e vamos aprofundar um pouquinho mais ali no problema de fato. Você já quer falar alguma coisa, Guilherme? Tem alguma dúvida, pessoal, que vocês acham que... Só alguma dúvida que vocês acham que precisa ser dita aqui? Algo que vocês têm curiosidade de saber? Uma curiosidade, Gabriel, quando eu usei lá o Gemini nesse modelo que eu fiz, ele chega uma hora que ele limita, fala assim, olha, você já atingiu lá o número de... Mais ou menos como o chat GPT gratuito lá, né? Chega uma hora que ele fala assim, ó, você já bateu o seu limite de hoje. Esse framework, ele chega uma hora que ele também dá essa travada, se você começar a fazer uso com uma certa frequência de consulta. Então, Robert, a limitação ela é mais por conta da API e por conta do modelo que você está usando, né? Por exemplo, se você tentar usar o Gemini Pro, os modelos Pro, se eu não me engano, eles permitem só 2 requisições por minuto, se eu não me engano, sim. É bem baixo, entendeu? É para você meio que não usar mesmo e comprar. As versões lá eu usei o Flash lá, só que eu tava usando até com ela com certa frequência sem bloquear, mas ontem eu precisei fazer o uso com uma frequência maior, aí chegou uma hora que ele falou assim, ó, acabou o seu tempo de hoje, tá? Ele realmente limita um pouquinho a cota, apesar do Flash ter bastante cota, assim, você conseguir usar bastante. Eu acredito que ele não tenha limite de uso, assim, um número capado fixo. Eu acho que é mais requisições por minuto, ou limite de tokens por minuto, coisas assim. Então, dependendo do que você for testar usar, tipo assim, se ele faz muitas requisições por minuto, se tem uma demanda de token muito grande, pode ser que ele realmente limite. Eu acho que não tem limite de número de requisições, é mais de cota de token por minuto e de requisição por minuto.
Mas os frameworks, assim, eles podem... O que alguns têm é ele fazer retries, né? Ele pode tentar novamente, caso a cota tenha excedido. O N8N, se eu não me engano, tem isso aqui também. Mais alguma dúvida? Acredito que não, né? Você quer já apresentar, Guilherme? Pode ser. A gente já bota a mão na massa aqui. A gente vai trocar, então eu vou ligar a minha tela agora, né? E o Gabriel acho que vai desligar a dele. Deixa eu colocar aqui. Tela inteira. Pronto, coloquei aí. Me avisem se estiverem conseguindo ver, por favor. Certinho aqui, né? Tá, então já vou começar. O que a gente vai fazer a princípio... Oi? Perdão. Conseguindo ver normal. Ah, tá, obrigado. O que a gente vai fazer a princípio é subir, né, o N8N localmente via Docker, igual o Gabriel explicou pra gente. Bem tranquilo. A única coisa que a gente precisa ter é o Docker, né, por enquanto. Os comandos para baixar ele estão todos aqui no nosso GitHub e eu vou executar eles aqui até para mostrar, né. Cadê? O que basicamente a gente tem que fazer, né, a gente precisa do Git aqui, né, para dar um pull no nosso GitHub, no nosso repositório, né, um clone. Então dá um clonezinho aqui. E aquele comando do Docker que o Gabriel tinha mostrado, né, a gente já tem aqui, né, porque tá no repositório, é puxado. Então a gente vai dar um CDzinho aqui e depois um app para subir a nossa aplicação. Normalmente no de vocês vai demorar mais tempo, por quê? Porque ele vai baixar esses containers, né? Aqui no meu caso foi bem rápido porque eu já tinha baixado esses containers. Então você tá vendo aqui que o N8N está sendo ligado. Você pode ver até aqui, ó, que ele já está acessível. Então a gente vai dar uma entrada aqui. E aqui já está com uma tela porque já carregou. Normalmente o que você precisa fazer quando você inicia pela primeira vez é criar uma conta básica. Só que como estamos rodando o localhost, você não precisa colocar informações, por exemplo, como e-mail, exatamente precisos, exatamente seus, porque é tudo localmente, então não vai ser mandado nada de fora para você, não vai ser mandado um e-mail para confirmação de senha ou nada do tipo. Tranquilo? Já vou dar um aviso de que eu tô usando aqui o microfone tendo que ativar, então se eu esquecer por um segundo aí, podem me avisar. Aqui a gente tem a princípio várias coisas, né, na tela, mas a mais importante está aqui, que são nossas workflows. Mas há outras coisas também que são úteis, como as credenciais, né, que no meu caso aqui eu vou ter a do Google e a do Postgres. O nosso Docker Compose, se vocês repararem aqui na hora que eu subi, ele subiu já com Docker. Com Docker não, perdão, com Postgres. Isso acontece por quê? Porque se você quiser manter a persistência, por exemplo, se você está criando uma workflow, você quer que essa workflow fique salva, né? Então Postgres você não precisa basicamente configurar nada, né? Ele está subindo ali e ele já vai fazer essa persistência para você das suas credenciais, das suas workflows, ao ponto de que se eu desligar, reiniciar meu Docker, não vai ser nada perdido. Assim como eu iniciei meu Docker aqui agora e as minhas credenciais e workflows já estão aqui. Eu vou abrir Vou abrir um workflow aqui para mostrar de exemplo, né, a interface de como ela é em si. Aqui a gente tem um esquema de bloquinhos que eu vou mostrar mais tarde, não exatamente agora,
para mostrar mesmo da interface em si. Aqui, nesse maisinho, é basicamente onde a gente coloca nossos blocos, né? Se vocês estiverem acompanhando no computador de vocês, dando o clone e tudo mais, vocês podem abrir essa workflow no repositório mesmo. Vocês vêm nos 3 pontinhos aqui e importa. Oi. Mostra o link do repositório pro pessoal, cara. Senão mostra não acho. Pro pessoal baixar. Tá aqui, ó. Aqui eu mandei ele no zap e ele também tá ali na chamada, né? Então é só dar o clone. Eu coloquei ele aí tá no chat aí, agora eu coloquei também. Tá, obrigado, Daniel. É realmente só dar o clone e entrar na pasta para dar o Compose Up, né? Aqui a gente tem a estrutura, né, que vai sendo atualizada, né, a cada dia desse nosso curso, né? Então, a princípio, quando vocês derem esse pull, se vocês quiserem já abrir uma workflow, por exemplo, vocês vêm nos 3 pontinhos, vão importar para o arquivo a workflow e vão acessar aqui, ó. Vocês vão estar nessa pasta aqui, vão acessar o dia 1 e uma workflow, por exemplo. Aqui nesse exemplo. Guilherme. Oi. Eu subi aqui, né, e acessei aqui o localhost na porta 5678 e ele veio com um setup do account dele aqui. Aí na hora que tava subindo, você falou alguma coisa sobre e-mail. Então, é só criar aqui o e-mail, o primeiro nome, o último. O que acontece é que ele está localhost, então no caso ele não vai ter acesso ao seu e-mail no sentido de tipo enviar uma confirmação de senha. Então se você quiser testar, você pode puramente pôr um e-mail qualquer, um admin@gmail.com, que não faz mal nenhum. Não vai fazer a diferença, né? Beleza. Normalmente essas diferenças vão ser feitas só no cloud, né? Porque o N8N, o que acontece? Ele tem uma versão online. Só que essa versão online ela é gratuita apenas por 2 semanas. Quando você faz self-hosted, né? Quando você hospeda localmente, você tira esse limite de 2 semanas, porque o gasto computacional de manter isso de pé, de rodar o workflow, vai estar no seu sistema em si. Voltar aqui para os exemplos. Então aqui é tudo esquema de bloquinhos, né? Então a gente, quando vocês entrarem pela primeira vez, depois, quando por exemplo, se eu colocar um modelo aqui, é bem provável que ele vai ficar vermelhinho, que ele vai pedir alguma coisa para você. E o que é essa coisa? Ele vai pedir a sua chave de API, né? Então, o N8N ele mostra, antes mesmo de você executar, ele já deixa sinalizado que você precisa inserir, por exemplo, sua chave de API ali, né? Então, por exemplo, aqui, caso eu não tivesse minha chave de API, eu poderia vir aqui nesse lapisinho e adicionar outra, né? Aqui, ó, adicionar uma nova credencial. E além disso, ele já faz a verificação da credencial. Então, se eu colocar qualquer coisa aqui, vocês vão ver que por mais que foi salva, ele deu erro. Por quê? Porque ele já faz essa verificação de credencial, né? Você não arrisca colocar algo errado ali e não saber, basicamente. Vou mostrar alguns bloquinhos importantes aqui antes de alguns módulos, né? Antes de efetivamente executar os testes. Aqui ele tem uma interface gráfica bem tranquila, né? Você consegue ver que mesmo antes de aparecer os blocos, ele já tem as categorias, né? Como por exemplo de IA, para construir agentes de IA especializados aqui. Então se eu vim aqui, ele pega até mesmo templates. Então, por exemplo, aqui eu consigo criar um agente. Então vou vir aqui. Aqui ele vai pedir para eu configurar algumas coisinhas, né? E aqui ele cria um nódulo de agente, né? O que isso faz? Se reparar, ele está vermelho. Por que exatamente que ele está vermelho? Porque ele reconhece que há peças, há bloquinhos faltando, né? A serem conectados a módulos, né? Nodes essenciais para que esse agente funcione. Então, por exemplo, se você reparar bem, aqui no chat model, deixa eu dar um zoom. Esse chat model, que no caso é a LLM em si, ela é essencial para que seu agente funcione. Então vou adicionar um aqui.
vou colocar a do Gemini, né, que é a gratuita. E eu posso selecionar meu modelo. Vou colocar a primeira chave de API, né, que era a correta, e colocar um modelo Flash, aqui baratinho, o 2.0 Flash. Tá. Supondo aqui, criamos esse agente em 2 conexões. Mas como que a gente conversa com esse agente? Se a gente dá 2 cliques no bloco, a gente consegue ver as configurações desse bloco. Aqui a gente consegue reparar, por exemplo, o que? Esse prompt user message. O que é a mensagem em si do usuário? Ele está esperando um JSON chat input. Então o que eu preciso fazer é basicamente colocar algum bloco que mande mensagem para esse agente, né? Para que eu possa digitar. E a gente tem várias opções aqui. A gente tem, por exemplo, o WhatsApp, né? Que a gente poderia colocar um trigger chamado onMessages aqui. O que esse trigger faz basicamente? Ele, se vocês repararem, ele está vermelho porque eu não estou com minha credencial do WhatsApp, né, da Metaphor Developer logada. Mas o que esse trigger faria seria basicamente ficar escutando uma mensagem. Assim que essa mensagem chegasse, eu poderia conectar ela aqui. Outros exemplos que a gente tem aqui é o Telegram, por exemplo, que é o mesmo esquema do WhatsApp. Mas, para não precisar setar nenhuma credencial, há um outro trigger aqui que é o Chat Trigger, né? Que com ele a gente conecta tranquilamente aqui e acabou. Aqui, ó, vocês repararem, até abrir um chatzinho aqui. E o que ele faz? Ele vai ficar escutando. Se eu mandar uma mensagem aqui, ele vai executar o nosso agente. Ó, é bom que você consegue até ver visualmente o que ele está fazendo. Então ele recebeu o meu trigger, ele enviou uma mensagem para o nosso agente que acessou o nosso modelo, né? Então vamos aqui continuar. Vocês podem reparar que há outros módulos para serem conectados aqui. Um deles é a memória. Por que a memória? A memória ela faz com que o bot basicamente se lembre da sua conversa, né? Então, por exemplo, se eu falar aqui, vou dar um exemplo, vou falar para o nosso agente o meu nome e logo em seguida eu vou perguntar qual o meu nome para esse agente. Opa. Vocês podem reparar que ele vai falar que ele não tem acesso às minhas informações pessoais. Por quê? Porque ele não consegue se lembrar das mensagens anteriores. E para isso, a gente basta clicar em cima e vai aparecer uma lista de opções, né? Então, por exemplo, a gente pode ligar com Postgres, por exemplo. E aqui no Postgres a gente nem precisa, a gente cria, né, a credencial e fica por si só. Ele mesmo já cria a tabela. Ele cria a tabela no nosso Postgres que a gente subiu junto com o N8N e esse Context Window Length. O que acontece é quantas mensagens a gente quer que ele lembre, isso inclui a dele. Então, por exemplo, se eu colocar um valor aqui 10, então agora esse agente vai se lembrar das 10 mensagens anteriores. Então vamos fazer um teste aqui. O mesmo esquema, vou falar meu nome e vou perguntar meu nome para ele, para ver se ele lembra. Opa, perdão. Aqui. Vamos ver aqui. Se vocês repararem, antes mesmo de eu mandar a mensagem, esse bloco aqui ele foi executado. Por quê? Porque ele está salvando a mensagem ali. Então, por exemplo, essas 2 mensagens, por que ele foi executado 2 vezes? Porque ele salvou a minha mensagem e a dele, né, nessa memória. Então, agora se eu perguntar, o que vai fazer é que ele vai acessar essa memória.
E aí, como vocês podem ver, dessa vez ele conseguiu, né, lembrar do meu nome. Pode parecer algo bobo, mas memória é essencial. Imagina você conversar com uma chatbot, né, com uma LLM, com uma IA, e você tem que sempre atualizar ela e falar, poxa, antes eu mandei tal mensagem, sabe? Leve isso em contexto, né? E aqui no caso, eu estou levando em conta 10 mensagens anteriores, mas eu poderia facilmente escalar esse número. Só que aí, por exemplo, entra em outras questões de equilibrar esse valor. Porque, por exemplo, se você está pagando uma LLM, você está pagando ela por gasto, né? Por quantos tokens ela está gastando. E o que acontece é que essa memória ela é reenviada sempre que você manda uma mensagem. Então, por exemplo, se você tiver uma mensagem, um tamanho de memória infinito, isso vai escalar rápido, a um ponto de que, por exemplo, toda requisição, toda mensagem que você está mandando para a LLM, ela vai estar carregando 1000 mensagens antigas. Então é sempre uma questão de equilibrar esses valores, né, de acordo com suas necessidades. Eu, por exemplo, eu costumo fazer uma média de 10 a 15, né, de contexto, né, janela de contexto, mas esse número pode ser maior e ainda assim não vai haver um gasto significativo, né? Depende do modelo que você está pagando. Um exemplo, por exemplo, o OpenAI, ele tem vários modelos, né? Um dos modelos dele mais barato, que abriu recentemente, há alguns meses, foi o 4.1 Nano, né? Então ele custa, se não me engano, 10, 20 centavos de dólar, né, por milhão de tokens, ou seja, você paga 20 centavos por 1 milhão de tokens, né? E isso dá uma quantidade absurda de palavras, né? Tipo, mais de, por exemplo, sei lá, chutando aqui, 600, 700 mil palavras, né? Que depende do modelo, né? Cada modelo tem uma forma de contabilizar esses tokens. Mas ainda assim você paga uma quantidade absurda por 20 centavos de dólar, né? Que daria R$1 e alguma coisa, R$1,20 quase. Então é sempre questão de equilibrar e fazer de acordo com sua necessidade, né? Vou mostrar alguns outros exemplos aqui que a gente pode fazer fugindo desse escopo do agente, e posteriormente a gente volta para o agente conectando esse último nódulozinho aqui, que é a ferramenta, né, que é o que difere uma LLM simples e um agente em si, né, da capacidade da ferramenta para ele fazer o que é preciso com essas ferramentas, né, e a gente pode até mesmo, né, provavelmente na aula 2 a gente vai precisar conectar mais de uma ferramenta. Isso permite com que o agente ele escolha qual ferramenta usar a depender da pergunta do usuário. Então, por exemplo, eu posso ter uma ferramenta que vai responder sobre, por exemplo, um tipo de documento X, e eu posso ter uma outra ferramenta que vai responder sobre um tipo de documento Y. Então, o que eu preciso fazer é que na minha pergunta, o nosso agente ele detecte se minha pergunta é para o tipo X ou para o tipo Y, e aí ele mesmo decide qual ferramenta ele vai usar e responde a nossa pergunta. Mas, alguma dúvida até agora? O Matheus tinha perguntado aqui se a memória é um vetor de... a memória é armazenada em vetores, basicamente, né? Assim, ela pode ser armazenada em vetores ou pode ser armazenada em texto. E eu acredito que no N8N, nessa implementação aqui, seja em texto. E aí ele passa todo o contexto ali daquelas memórias como no prompt do agente. É isso mesmo. Ele pega, por exemplo, ele faz uma lista, um JSON das suas últimas 10 mensagens e envia pro agente. Eu acho legal falar ali, por exemplo, no nó de memória, ele por padrão vem configurado com o ID do chat, né? O ID da memória e o ID do chat. Mas isso você pode modificar para ser o que você quiser. Então, por exemplo, eu posso... Quando a gente vai integrar com o WhatsApp, por exemplo, eu poderia salvar com uma identificação, por exemplo, do número do usuário. Sabe? Pode ser qualquer coisa que você quiser.
Achei interessante falar isso, porque isso aí muda um pouquinho também da implementação que que vai ter na memória. Sim, bom ponto. Eu posso até mostrar isso funcionando. O nosso aqui, ele automaticamente ele tá pegando pelo Session ID, né? Que é o IDzinho que esse nosso chat aqui gera. No WhatsApp, por exemplo, você poderia colocar até um número. E como que você faria isso? Você viria aqui no seu nódulo de memória e você consegue ver que aqui, ó, ele tá pegando já conectado pelo chat trigger, né? Nossa session ID e nossa session key. Eu poderia mudar isso para definir embaixo. E aqui mesmo, eu posso pegar um bloquinho aqui e arrastar, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar nesse session ID aqui. Deixa eu pegar ele. E aqui tem as do caos. Opa, acho que é teu. Aí, um segundo, a gente veria aqui JSON, ponto, e aqui a gente tem vários valores, né? Se fosse o WhatsApp, por exemplo, teria o número da pessoa aqui embaixo. Aqui a gente tem alguns métodos também, mas é o mesmo esquema. Ele funciona por... Aqui meu mouse tá bugado aqui agora, mas ele funciona por esquema de bloco aqui, ó, o Session ID. Então, por exemplo, eu poderia só arrastar esse Session ID aqui de volta. E aí eu teria ele. Se fosse o WhatsApp, aqui poderia ser, por exemplo, o meu número de telefone. E aí eu faria o mesmo esquema de pegar e arrastar ele. E aí ele filtraria essas mensagens, né? Lá no banco ele referenciaria de que tal histórico de mensagem pertence a tal número, né? Então é esse esquema. Esse mapping aqui, que eu até troquei de abas aqui, é basicamente as respostas dos nossos módulos. Então aqui você consegue ver que minha mensagem parou aqui, o momento que ela foi feita e tudo mais. E aqui a gente tem o da IA, né? Então, por exemplo, a gente tem qual é o meu nome mesmo, o System Message, que eu já vou explicar para vocês lá na outra. E, por exemplo, aqui tem, cadê o histórico de mensagem que ela chamou, e cadê o toolcalls? Aqui, quantas vezes ela chamou a ferramenta, né? Que nesse caso aqui foi nenhuma, porque não há uma ferramenta, mas no próximo caso a gente insere uma ferramenta aqui e pode mostrar, por exemplo, para você gerir de que tipo, o nosso agente ele só pode chamar a ferramenta no máximo 5 vezes, porque por vezes o que pode acontecer é um agente ele não conseguir obter uma resposta e ele tenta de novo, e aí ele pode não obter, às vezes porque não tem a resposta, e ele fica em cima ali tentando. Então é sempre bom definir um limite, né? E aí você consegue ver isso, de que nosso agente ele foi chamado 5 vezes, por exemplo, no máximo. Tá. Aqui já saindo um pouquinho do escopo da IA, tem outros processos simples que a gente pode fazer, como formatação de dados, por exemplo. Aqui eu tenho esse One Click Execute Workflow. Ele basicamente faz... Ele não é configurável nem nada, mas o que ele faz é basicamente executar essa nossa linha aqui, né, quando eu clicar. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse fluxo aqui e eu vou executar ele, mas antes me permitam abrir o VS Code aqui e abrir a nossa aqui, ó, a nossa pasta, né, que a gente puxou do GitHub, nosso repositório. Então quando eu executar aqui, vocês vão ver que ele deu um output aqui, ó, que foi uma lista de dados, né? E eu vou explicar passo a passo o que está acontecendo. Aqui eu tenho basicamente um get numa API que eu estou usando o OpenWeather, porque ele dá uma gama de informações, né? E aqui eu tenho que converter o meu arquivo para CSV, né? Então ele está pegando meu JSON, né? Meus dados aqui, minha data, tudo que esse HTTP request mandou pra gente, né? Um JSON inteiro, e convertendo para CSV. E aqui eu estou salvando esses arquivos na minha pasta dados temp test CSV.
É importante que, se vocês quiserem mudar o nome dessa pasta, ela é modificável assim que você faz o Docker Compose. Então eu deixei aqui embaixo, por exemplo, ó, essa pasta dedicada especialmente para modificar os dados, né? Então, se vocês quiserem colocar outra pasta, seria só modificar o Docker Compose. Então vocês podem ver que meus dados foram pegos e foram salvos aqui. E tudo que eu tive que fazer foi colocar um nó. Eu posso fazer isso aqui junto com vocês. Eu pego o meu nódulo de HTTP request, coloco ele bem aqui e escolho o método dele e de onde ele vai pegar. No meu caso aqui, eu estou pegando da OpenWeather e coloco aqui. Só de eu executar isso aqui, já é possível ver todos os resultados que ele pegou nesse cat. E a gente tem outros métodos, né, como delete, post, put, né, que eu vou mostrar aqui um deles, que é o post, usando o webhook. Esse convert file, o que ele faz é autodidático, de que ele vai converter o nosso arquivo, né? Então ele vai converter meu arquivo, e eu tenho vários tipos de formatos. Aqui eu estou usando o CSV. E é isso, sabe? Eu não precisei configurar nada dele. Ele já está configurado, ele já está pegando a data aqui, que é o valor passado anteriormente. O que eu posso fazer agora é salvar no meu disco, né? Também pegando aqui, ó, write file, a gente consegue ler também. E ele salva aqui pra gente onde eu colocar. Então eu posso colocar, por exemplo, esse começo aqui, /dados, porque é a pasta que ele tem acesso. Então posso colocar aqui /dados e colocar um nome qualquer, por exemplo, nome qualquer, .csv. Então, o que explicando de novo essa setinha, quando eu rodo um módulo, eu rodo só ele, exatamente só ele. Ele não rodou o restante. O que esse clique faz é executar a workflow, né? A nossa linha de raciocínio, assim, entre aspas. Então, se eu executar ele aqui, vocês vão ver que nosso código foi salvo aqui novamente. Mas isso aqui não é entendível, sabe? Tem muitas colunas desnecessariamente, e eu gostaria de poder formatar esses dados. Então é aqui que a gente usa o nosso bloco code. Deixa eu até passar ele aqui. Vou executar antes e depois eu mostro o passo a passo. Executando aqui, a gente vai ter um outro CSV criado, e eu posso ver que ele está muito melhor formatado, né? A gente tem a temperatura atual de vários lugares, temperatura máxima, mínima, sensação térmica, clima principal, tudo formatado puramente porque eu adicionei um único bloco intermediário, que foi o code. O que esse code faz, o Gabriel tinha explicado pra gente, que ele executa JavaScript. Então, entrando aqui, eu consigo ver esse JavaScript, e se vocês repararem, é um JavaScript modificado, né, entre aspas, por exemplo, com esses... São coisas que a gente não usa normalmente quando a gente está criando um código JavaScript. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu HTTP request e eu trago ele numa lista de dados aqui. Eu posso até apagar e fazer logo, cadê, assim, ó, e ele já vai autocompletando pra mim, sabe? First, porque às vezes pode trazer uma lista com vários elementos, aqui não é o caso. E completar com JSON, não lembro se era isso exatamente, isso. E ponto lista, porque aqui no meu JSON eu consigo mudar, né, o estilo de formato. Eu tenho esse JSON a princípio e várias listas dentro. Acho que é mais fácil ver por aqui, ó. Para cada localidade eu tenho uma lista aqui. Então tem essa lista principal, aí eu tenho essa lista dentro, né, um array dentro de um array. E aí o que o meu código faz, a lógica do meu código, é basicamente entrar em cada uma dessas listas, né? E aqui, ó, pelo meu map, e pegar cada um desses itens aqui. Então, por exemplo, eu tenho temp, se eu vier aqui, eu tô pegando meu temp KF aqui, esse item aqui, e tô associando ele a
coluna lá chamada extras. Aqui, por exemplo, deixa eu vir aqui mais em cima, aqui em temperatura, eu estou pegando qual item? Eu estou pegando o item mínimo, e aqui já é uma lógica mais complicada de código. Então deixa eu voltar para de clima aqui, condições climáticas. Que é que eu estou basicamente pegando um valor mínimo ou máximo. E esse null aqui é para caso não haver o resultado. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu item weather, aqui ó. Uma lista dentro de outra lista. E aqui eu tenho, por exemplo, o main, que diz se está com nuvens, se está chovendo, tudo mais. Aqui também eu tenho a descrição. E aqui eu tenho ID e o íconezinho que ele tem também, né? Então, por exemplo, eu estou formatando esses dados, criando esse grupo aqui do clima, que eu posso vir aqui e ver, ó, clima.principal, ou seja, ele criou esse array de clima e definiu o principal, descrição, ID, condição e ícone. Então eu tenho aqui meu clima principal, meu clima descrição, meu clima ID, condição, meu clima ícone. Então importa tanto pra gente a lógica desse meu código, mas sim de que você pode usar ele para formatar ou para executar uma função, né? Pegar, por exemplo, valores de uma API, fazer cálculos com ele e retornar outros valores. Essa lógica é o que você quiser, né? Então, nesse caso aqui foi para formatar os arquivos disso aqui para isso aqui. E é claro que pode conter uma lógica mais complexa e fazer outras coisas. Alguma dúvida daí? Eu acho legal falar, Guilherme, que você não precisa manipular os dados só com código, né? Você tem outros nós que já têm funções comuns de manipulação de dados. O código ele vai te dar a flexibilidade que você teria com a linguagem, mas se a sua necessidade for mais simples, você pode ir ali e pegar os nós já prontos que vão desempenhar a mesma coisa também. Você vê, volta um pouquinho aqui para mostrar. Ali, ó, Data Transformation, ali, ó, Data Transformation. Não, apaga isso aí mesmo, apaga isso aqui. Aqui embaixo você tá falando, não entendi, eu já ia pegar um aqui, ó. Ele tem vários mesmo. O mais comum que costuma ter é o para editar filtros e, por exemplo, para filtrar eles, estabelecer limites também. Né? O código, igual o Gabriel falou, ele te dá liberdade. Então, eu vou fazer um outro exemplo aqui agora com post, de que é um exemplo parecido com esse daqui, mas com um webhook para receber requisições posts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no meu VS Code. Cadê? Um outro arquivo que eu tinha criado. Peraí, deixa eu pegar aqui. Cadê? Ou ele já tá aqui? Não, tá não. Um HTMLzinho simples. Opa. Que vai enviar uma requisição post para minha workflow, né? Então eu tenho esse formuláriozinho aqui, então, e eu tenho esse nosso webhook. O que eu tenho que fazer basicamente é configurar meu webhook, dar 2 cliques em cima e defino o tipo de método HTTP dele. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu link do webhook e vou me certificar de que aqui no meu código ele está usando o mesmo. Tá. Então, o que eu posso fazer é, eu ligo esse meu trigger, né? Todos os triggerzinhos, eles vão ter sempre esse raiozinho, né, aqui do lado deles, e deixo o meu trigger executado. Ele está executando. Vou pegar errado aqui. E eu vou escrever, né, aqui uns valores qualquer. Vou colocar 7, 8 ads, o que for. E enquanto isso, meu trigger está lá escutando. Assim que eu envio esses dados, vocês viram que ele foi enviado, o meu node ele foi executado aqui, né? Ele recebeu as respostas aqui, os valores, né, que eu submeti naquele formulário e converteu para um arquivo CSV.
né, e salvou novamente no meu disco. Então se eu vim aqui lá no meu disco, deixa eu ver, aqui no VS Code, e pegar ele, eu consigo ver os valores que foram escritos aqui, né, que foram salvos, né. Esses valores aqui, a princípio, são os valores que o próprio webhook do N8N ele diz, né. Então ele diz, por exemplo, de onde foi feito, conexão, o user agente, a origem e tudo mais. E aqui no canto, né, como eu não configurei nenhuma coluna, ele tem os dados salvos, né, daquele webhook. Tem alguns pontos, por exemplo, aqui dentro desse read files, você tem um porém. Você não quer que, por exemplo, quando seja feita uma nova requisição, você não quer sobrescrever o arquivo, né? Você quer continuidade, você quer que o contexto anterior seja, as linhas anteriores, elas sejam mantidas. Então aqui a gente tem esse append, né, que seria basicamente juntar, que permite que ele junte, ele não sobrescreve. Se isso tivesse desligado, eu posso fazer o teste para vocês vão ver que no final, quando eu enviar a requisição de novo, ao invés de ter duas linhas, né, que deveria ter, vai ter uma só. Então eu vou vir aqui, pagemail.com, e vou adicionar outro valor, 55, empresa LEDs, vou mandar um oi, e selecionar o que eu desejo. Eu enviei. Aqui ele já executou nossa workflow e eu consigo ver que aqui no meus forms, deixa eu só fechar para atualizar, ele só tem mais uma linha, né? Ele não tem a outra que teria se eu adicionasse esse append. Então, por exemplo, enquanto aqui em cima eu não precisaria desse append, né? Porque é uma request que vai mudar, né? Eu não preciso manter o contexto anterior, a não ser que eu queira, né? E aí eu transforme em datas de que, não, tal dia tinha esse clima. Aqui eu quero manter todas as requisições. Então, por mais que sejam blocos, né? Eles são blocos configuráveis que você consegue adaptar ao seu contexto, né? A sua necessidade. Tudo entendido até aqui? Vou supor que sim. E vou passar para a próxima parte, que seria voltando ao nosso agente e voltando a mexer ali com o nosso tool. Sair aqui sem salvar mesmo. Eu vou abrir nossa chatbot. Já é um fluxo um pouco maior. Se vocês repararem, são 2 fluxos aqui, né? E eu vou explicar cada um deles. Aqui eu tenho um gerador de embedding, né? Ou seja, ele vai pegar um arquivo que eu defini aqui, no meu caso teste.pdf, que está nessa pasta aqui, e vai embedar esse arquivo, né? Então ele vai transformar o meu arquivo, o meu texto desse arquivo em números, né? E de uma forma simplória de como esse esquema funciona, igual o Gabriel falou, ele transforma em vetores, né? Então, por exemplo, são números num gráfico, né? Um valor, por exemplo, 0.27, um valor simples, não, são valores enormes, né? Tipo 0.22, enormes. Mas supondo aqui o valor 0.27 representa a palavra batata. Se eu jogar para o meu, comparar numericamente a palavra cenoura, ela deveria ser próxima de batata. Ela não é igual a batata, mas ela é próxima. Por quê? Porque elas estão relacionadas. Então, por exemplo, minha palavra cenoura seria 0.25, sabe? Minha palavra, deixa eu ver, tomate seria 0.24. Só que, novamente, são valores enormes. Então, o jeito que funciona é que ele transforma essas palavras em valores numéricos. E aí, quando o usuário faz uma requisição, manda uma pergunta, ele transforma a pergunta do usuário também em valores numéricos. E aí, compara a pergunta do usuário com os valores numéricos das informações que você tem salvas no banco. E aí sim ele consegue comparar. Poxa, a pergunta do usuário está associada a essa parte aqui do meu conteúdo. E esse processo é o embedding. Esse processo em si. Quer acrescentar algo mais, Gabriel?
acho legal falar que os modelos que geram embedding, eles fazem muita diferença no resultado final, né? Sim. Então você tem... Porque o seu texto ele vai sendo quebrado em vários pedacinhos chamados de tokens. E esses tokens que vão realmente ser processados. Então, não necessariamente uma palavra inteira vai ser um token. Pode ser que seja metade da palavra, pode ser que seja a palavra inteira, pode ser que seja só um pedacinho, sabe? Os modelos de embeddings melhores, eles conseguem associar palavras inteiras a um valor específico. Isso melhora a precisão deles. Um fator muito importante que você fala é da dimensão. A quantidade de formas que o modelo consegue interpretar. Oi? Falhou isso, off. Eu achei que tinha sido a minha. Ok. Parou onde? Vocês ouviram até onde? Os modelos melhores de embed conseguem associar uma palavra a um token. Isso. Tá. Quanto melhor o modelo de embed, melhor ele consegue processar a palavra como uma unidade inteira, basicamente. E você tem a questão das dimensões de um modelo de embed, que é... Pode continuar falando, só tá abrindo. Quantidade de significados que ele consegue atribuir àquela frase, por exemplo. Então isso é algo que impacta muito no resultado do RAG, né? Porque quando ele for lá recuperar a questão, um embedding melhor vai resultar numa recuperação melhor. Isso vai influenciar na qualidade da resposta. Então, por exemplo, se a gente for pegar as resoluções, as diretrizes que vocês vão usar como a base de dados de vocês, aplicar um modelo melhor ali, com certeza vai melhorar a informação, certo? Por exemplo, o modelo gratuito do Gemini, ele não tem um resultado tão interessante assim. Claro que parte das limitações você consegue compensar refinando a execução, né? Por exemplo, adicionando metadados aos embeddings, que ajuda você a filtrar por respostas mais relevantes, mas tendo um modelo melhor, você faz trabalho e tem um resultado melhor, de fato, porque às vezes, por todo o trabalho que você tenha para compensar um modelo mais fraco, você não vai conseguir, de fato, equiparar um modelo bom, né? Se você fazer um trabalho muito refinado para melhorar um modelo fraco e aplicar esse mesmo trabalho refinado que você colocaria num modelo melhor, você vai ter um resultado muito melhor. Então, eu acredito que seja melhor você ir por modelos bons, que já vão te fornecer uma resposta melhor, de fato. Eu acho que eu posso incrementar aqui a parte dos chunks, porque o modelo ele não é processado como uma unidade. O modelo não, perdão. Um documento, vamos supor, ele não é processado como uma unidade inteira, né? Ele vai sendo quebrado em vários pedacinhos, e esses pedacinhos que vão sendo transformados em vetores. Então, muito da técnica do RAG, ela está entre quebrar justamente esse documento em trechos que façam sentido dentro de si, certo? Isso é um desafio muito grande, é uma das maiores dificuldades. Então, vamos supor, eu tenho ali um texto que ele é dividido em seções, eu vou conseguir melhorar o resultado do meu RAG quando eu dividir esse texto em seções que façam sentido dentro de si. Então, por exemplo, se eu tenho um tópico ali que diz sobre uma coisa, se eu conseguir extrair exatamente aquele trecho ali que tem aquele tópico, eu vou conseguir ter dentro daquele chunk, dentro daquele trecho, toda a informação relevante para responder aquilo ali. Quando você não tem essa divisão muito boa, pode ser que a informação fique muito esparsa, ou pode ser que fique muito densa, com muito lixo. Gabriel, tá travando um pouquinho. Você consegue repetir esse finalzinho? Foi antes de você falar, logo depois que você começou a falar de dividir os chunks para não deixar informações esparsas. Sim. Então, se você tem chunks muito pequenos, por exemplo, ou seja, se seu texto está muito fragmentado, você não vai recuperar toda a informação relevante para a pergunta do usuário, às vezes. Se você tem chunks muito grandes, você não só vai ter mais gastos de token por estar sempre jogando muita informação no prompt, como você vai ter informação que vai estar poluindo o processamento do modelo. Então você tem que ir ali fazendo os testes, né, validando ali para o seu problema qual que é a solução ideal.
tem outra questão é você, por exemplo, definir os caracteres delimitadores. Então, vamos supor, dependendo do script que você usar para quebrar esse texto, você pode definir que, por exemplo, que o seu chunk vai quebrar quando tiver duas quebras de linha. Que vamos supor, depois de 2 quebras de linhas, iniciou um novo tópico. Então eu posso dizer que toda vez que ele encontrar 2 quebras de linhas, quebra aquele tópico ali, quebra aquele chunk, perdão, e inicia outro. Então, tem muita da parte de você analisar a sua base de dados, entender a estrutura que o seu dado tem, para você poder melhorar o resultado, né? Acho que por último que eu posso dizer aqui sobre o embedding, sobre o chunk, é sobre os metadados, que os metadados é basicamente como se fosse um JSON ali, e ele tem umas chaves e valores que permite você filtrar os chunks por um determinado valor. Então, vamos supor que você tem como a gente está trabalhando lá com a FAPS, por exemplo. Lá a gente tem resoluções, a gente tem editais, a gente tem chamados, tem vários tipos de documentos. Eu posso, dentro de cada chunk, por exemplo, definir que aquele chunk ele é do tipo de um edital. Então, quando eu for fazer a minha pergunta, eu posso ter uma camada de processamento que entende que a pergunta é sobre o edital e eu incluo nos filtros da minha recuperação do banco o filtro de edital, por exemplo. Ou então eu posso ter ali no metadado o nome daquele edital. E se meu usuário perguntar, no edital tal, o que diz, né, sobre o prazo de submissão de uma proposta, por exemplo. Aí o modelo pode entender isso, ele está perguntando sobre o edital tal, então eu vou incluir no meu filtro o edital do nome, vou incluir no meu filtro o nome desse edital. Todas essas coisas elas vão aprimorando a recuperação e assim, você tem que ir testando e saber o tamanho do chunk, onde delimitar aquilo, para você saber quando que a resposta está adequada, né? E não tem jeito, você tem que avaliar sua base de dados para saber qual que é a melhor abordagem. Eu acho que é isso. Alguma pergunta? Não, né? Pode seguir, Guilherme. Tá. Voltando aí, né, depois de tudo que o Gabriel falou, só tentando deixar um pouquinho mais visual, né? Esse esquema de tokens, que o Gabriel falou, é como você vai contabilizar, né? Então, por exemplo, eu entrei aqui no site da OpenAI, do Tokenize, que ele faz basicamente essa contagem para mim e eu consigo ver visualmente. Então, deixa eu vir aqui, eu vou pegar esse texto meu que eu joguei, né? Esse meu texto aqui que eu gerei com IA, por exemplo, eu vou jogar ele aqui. Eu consigo ver que todo esse meu texto, ele tem aqui 663 tokens, o que não é muito, né? Mas, por exemplo, um outro caso, um edital da FAPS aqui, por exemplo, que eu tenho, eu posso copiar todo esse texto aqui e jogar ele aqui. Ele não tem 2.000 tokens, é porque ele não copiou tudo. Se não me engano, ele tem cerca de 40 mil. Deixa eu ver aqui. Cadê? É porque ele estava no antigo ainda, perdão. Aqui ele ainda não copiou tudo, porque o PDF não tinha terminado de processar. Mas vocês podem ver aqui que aqui nesse caso já é 8.000 tokens, né? Mas no geral ele fica ali pela faixa de 40 mil para esse documento aqui, que tem 33 páginas. Enfim, a questão do embedding surge a partir desse gasto. Então, por exemplo, voltando para o meu texto aqui, para o textozinho simples, claro que, poxa, 663 tokens, pouco. Eu poderia jogar esse texto inteiro, né? Igual o Gabriel falou, o chunk, ele divide esse meu texto. Esse texto aqui, ele é pequeno. Eu poderia jogar ele inteiramente para minha LLM e ela conseguiria responder perfeitamente, né? E ainda assim continua um gasto baixo. Agora aqui, né, supondo 40 mil tokens para um documento como um edital, se eu deixar esse edital completo, vai ser 40 mil tokens gastos por toda mensagem que o usuário manda. Então, por exemplo, se eu tenho, tipo assim, com base nesse texto, responda a pergunta do usuário, ele vai receber aquele prompt toda vez. O embedding ele surge para você minimizar esse gasto, né? Então, como o Gabriel falou, ele vai dividir, né? Ele vai dividir em chunks. Então, por exemplo, se eu dividir aqui em cima meu chunk, por exemplo, em objetivo,
em deixar só objetivo, toda vez que o usuário fizer uma pergunta de objetivo, ele vai pegar só essa parte aqui. E aí, ao invés de gastar 40 mil tokens na pergunta, que é só um trechozinho, ele vai gastar 111. É óbvio que tem um pouquinho mais que isso. Por exemplo, tem o token gasto, porque são dois tipos de token. O token para mensagem que ele recebe e o token que ele responde, né? Um token que ele recebe já escrito e o que ele gera. Então, por exemplo, ao invés de ficar gastando 40 mil tokens sempre, se o usuário fizesse uma pergunta de objetivo, ele gastaria apenas 111, né? Supondo que meu chunk é desse tamanho. Se meu chunk for, por exemplo, formulário e legislação, aqui ele vai gastar cerca de o quê? Deve ser uns 250, 380, e foi longe. 380 tokens, o que é muito melhor do que 40 mil tokens serem gastos toda vez. E ainda mais um ponto, se você mandar um documento inteiro, né, um texto gigantesco, sua LLM vai se perder. Ela não vai conseguir aguentar um texto. No meu caso, por exemplo, desse texto pequeno, ela aguenta trancar um texto pequeno, mas já num edital de 40 páginas, a depender do modelo, ela não vai conseguir aguentar. Então, o embedding ele vem aí para ajudar a gente a diminuir esse gasto desnecessário, tanto para não pesar a nossa LLM e evitar ela de se perder num texto enorme. Então, por exemplo, em outro caso, aqui a gente está considerando um documento. Imagina se fossem 40 documentos. Eu não conseguiria mandar 40 documentos no mesmo prompt e esperar que a IA nos perca. Então, entra naquele conceito de filtrar o PDF, o documento, né? Então, igual o Gabriel falou, se ele detecta que está falando de tal documento, ele vai filtrar pelos chunks, ou seja, pelas partes de texto só daquele documento, e em cima disso ele vai fazer aquela vetorização de comparar os valores numéricos para detectar que a pergunta do meu usuário se detecta tem a ver somente com o objetivo, ou se ela tem só a ver com formulário, legislação, ou mesmo se ela tem a ver com mais de um, que isso é algo que você define quando normalmente está fazendo código. Se você quer que sua tool, né, sua ferramenta que faz essa busca por chunk, se ela vai retornar só um resultado, se ela vai retornar um chunk, se ela vai retornar 2 chunks, né? Então, é daí que esse conceito, essa é a utilidade pra gente do embedding. Tranquilo? Acho que sim. Tá. Então, voltando aí, depois de todo esse tema conceitual, a gente volta para apenas bloquinhos, né? Que tira toda essa complexidade, mas que é importante saber, principalmente para debugar. Então, aqui, o que eu faço? Eu estou lendo o arquivo do meu disco, né? Que é da memória do meu computador, teste PDF, que foi aquele arquivo que eu mostrei a princípio aqui. E dentro dele, eu extraio, aqui ó, extraio o texto, né, o valor do PDF, e mando para um Postgres Vector Store, que é basicamente para salvar os nossos embeds, né, esses valores numéricos na nossa tabela do Postgres. Se eu não me engano, tem outros, eu acho que tem do Supabase, aqui ó, Supabase, Mongo Vector, aqui ó. Tem alguns outros tipos, mas aqui a gente está usando o Postgres, que já subiu junto com o N8N para maior facilidade. Aqui a gente define o nome da tabela, né, que por padrão, né, o nome da tabela onde ele vai salvar esses vetores, por padrão é N8N Vectors, embedding batch size, porque a princípio aqui ele está dividindo, se não me engano, por tokens, não é, Gabriel? Ou é por palavras? Cara, eu vou perguntar, acho que é por tokens. É por token. Então ele vai, por exemplo, pegar aqui do meu texto e a cada 200 tokens ele vai recortar, ou seja... Oi. Vê se você pode passar no mouse em cima da interrogaçãozinha ali, vê se ele diz se é token ou palavra. Tenho quase certeza que é token, aqui ó. Number of documents to embed in a single batch.
Não me engano. Não, isso aí, eu acho que isso aí não é o tamanho do token, na verdade, não, do chunk, não. Acho que o chunk tá em outra parte. Acho que é da parte, perdão. Então, ele vai pelo modelo da LLM. Depois eu mostro isso melhor. O modelo da LLM, né? Dependendo da LLM que você usar, o modelo de embedding que você usa vai ter diferentes tamanhos. Ainda mais, tipo assim, tem um modelo básico que para um grupo de palavras ele gera, por exemplo, 10 vetores. Supondo, é um valor pequeno, normalmente é muito maior que isso. Em modelos melhores, eu posso ter para aquela mesma parte para aquele mesmo chunk, para aquele mesmo trecho de texto, eu posso ter um modelo que gera muito mais, que gera 20. E isso é bom porque você vai ter um contexto maior daquele chunk ali em valor numérico. Mas também tem que ser algo a equilibrar, porque, por exemplo, se você tem vários chunks pequenos com, sei lá, 100, 1000, mais que isso em vetores, muitas vezes, às vezes por um trecho pequeno, você pode estar inventando demais. Não necessariamente inventando demais, mas porque aí vai ficar muito amplo, né? Então, por exemplo, supondo que você tem vários pontinhos no gráfico, se você tiver vários, às vezes mesmo uma pergunta que não tiver a ver com a pergunta do usuário pode bater naquele ponto. Então é sempre uma questão de equilíbrio, né? Então aqui eu estou extraindo esses dados e jogando para minha Vector Store, né, que é a minha loja de vetores, minha galeria de vetores. E eu não preciso configurar nada, apenas aqui que eu posso definir o tipo, né, que aqui no meu caso eu estou inserindo um documento. Então aqui ele pega meu documento, ele baixa esse documento e ele manda para cá. Eu tenho o meu modelo, que aqui no caso é o Gemini, né, eu tenho uma lista aqui de modelos da Google, né, eu estou usando esse aqui, é um motivo específico. E eu tenho o Default Data Loader, que ele vai aqui, aqui, que mostra de quantas em quantas partes eu vou dividir o meu texto. Aqui ele está dividindo de 1000 em 1000 caracteres com 200 caracteres de overlap. O que é esse overlap? Ele, por exemplo, ele divide o meu conteúdo, mas ele pega uma parte anterior dele para manter o contexto. Então, por exemplo, num edital da FAPES, se eu dividisse, por exemplo, objetivo é uma parte, formulário é outra, ou se, por exemplo, eu dividisse aleatoriamente de 1000 em 1000 caracteres, o que o overlap faz é que, por exemplo, ele definiu essa faixa aqui, né, esse tópico 2, mas ele vai pegar 200 caracteres do chunk anterior. Nesse caso aqui, poderia não ser preciso, mas aqui, nesse caso aqui, por exemplo, supondo que ele divida aqui, ele, nesse segundo chunk, ele vai pegar um pouquinho do anterior para manter uma contextualização, né? Para que, por exemplo, estou pensando numa frase, se você tem uma frase tipo, eu tenho tantos % de tal produto, né? Você não pode cortar o produto e a porcentagem dele em chunks diferentes sem que ele se relacione. Então, o chunk overlap, ele tá aí para isso, para pegar um pouquinho do contexto anterior e manter esse contexto sem ter a quebra de informações significativa. Não, aqui ele faz isso pra gente. Óbvio que tem outros tipos, né? A gente pode inserir outros aqui, né? Customizar com o text splitter. E aqui a gente tem alguns tipos padrões também, né? Seja por token, por exemplo aqui, o tamanho do chunk seja 1000 tokens, e aí aqui eu vou colocar 1000 palavras, e aqui eu vou colocar o meu chunk overlap. Posso modificar isso tranquilamente. Então vou deixar aqui 1200. Tem outros também, né? Se vocês reparar aqui, tem, por exemplo, você pode definir uma expressão, né, uma separação para eles, de que, tipo, a cada barra, né, tipo assim, eu tenho um texto e a cada barra eu quero que vire um chunk diferente, né? Então, é isso. Aqui tem outras opções também para Markdown, tipo de código e etc. Eu vou ir no padrão mesmo, né? Deixa eu conectar esse aqui.
E é isso, né? Todo aquele processo de vetorização de números eu não preciso me preocupar, apenas executo essa workflowzinha e ela gera para mim tudo isso. Alguma dúvida por enquanto? Gabriel, se quiser acrescentar algo mais? Não, acho que é isso aí mesmo. Aqui, se a gente for de bloco em bloco, a gente consegue ver o processo, né? Então, por exemplo, ele pegou esse meu arquivo data, depois ele extraiu aqui, ó. Deixa eu botar em table, que é em JSON. Extraiu o texto desse meu arquivo, ele mandou para o agente, que dividiu em vários vetores. Aqui está a página de conteúdo, aqui o meu modelo de embedding, que ó, aqui, todos aqueles números que a gente tinha falado para vocês, todos aqui, né? Então todo esse contexto de palavras foi dividido em números, né? Aqui. Guilherme, eu só acho que o seu texto, você botou um token de 1000 tokens, não foi? Foi 1000 palavras. Eu acho que é 1000 tokens, tá? Ali. Eu acho que o texto não é grande o suficiente para dividir, eu acho. Sim. Tenta diminuir ali um pouquinho. Eu vou mostrar depois em outro caso isso. No caso do edital, que é um documento bem maior, né? Então ele dividiu aqui, ó. E aí ele retornou um itemzinho. Tá. Então, depois que foi feito esse processo, eu quero poder fazer perguntas, né? Fazer perguntas com base nesse documento. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Alguma pergunta? Em termos de energia, qual é a energia renovável? Tá. Pergunta da população. Agora, meu agente. O que esse meu agente faz? A gente já conhece essa primeira parte aqui, foi explicado anteriormente, do modelo e da memória. Agora a gente está adicionando uma ferramenta para esse nosso agente. Qual a ferramenta para ele poder pesquisar nesses nossos vetores que foram produzidos. Então aqui a gente basicamente define o objetivo dessa ferramenta e o porquê dela, né? Isso acontece... Opa, deixa eu dar um zoom maior. Isso acontece por quê? Porque se eu tiver várias ferramentas, eu preciso descrever para minha LLM, tipo, não, use essa ferramenta quando você quiser responder sobre editais. Se eu tiver outra ferramenta aqui, ó, vou colocar outro Postgres Vector Store aqui, posso falar, use essa tool, né, quando quiser responder sobre resoluções, né? Isso para dar contexto para o nosso agente, para ele saber qual tool ele precisa usar. Aqui no meu caso, eu coloquei, use essa ferramenta para responder as perguntas do usuário, porque eu não quero que ele use da memória dele, né? Por exemplo, se eu perguntar alguma coisa relacionadas aqui, eu não quero que ele use da base de dados dele, né? Da própria base, eu quero que ele responda especificamente com base no nosso documento. Então, mesmo que aqui tivesse uma informação errada, ele teria que responder exatamente nessa base, né? Tá. Então, aqui a gente seleciona o modelo de embed, né? Que vai ser basicamente a transformação contrária do mesmo jeito que você transformou o texto para número, você vai pegar o número e transformar ele para texto. Então, acho que eu tenho umas perguntas aqui também para perguntar. Deixa eu ver. Quantas pessoas no mundo tinham acesso à internet em 2025? Depois eu vou colocar um cronograma que eu acho que é mais fácil pra gente. Aqui, ó, vocês conseguem ver que ele... Aqui, ó, 65,2. Então, vamos dar uma olhada aqui. 65,2, deixa eu dar um Ctrl F, 65, aqui ó. Em relação à conectividade, 65,2% das pessoas tinham acesso à internet nesse tempo. E ele respondeu cerca de 5,3 bilhões de pessoas. A gente consegue ver passo a passo o que foi feito, o que foi chamado aqui, né? Então, por exemplo, deixa eu abaixar isso aqui. A gente consegue ver que minha mensagem ela entrou aqui. Ela foi enviada pro agente. Peraí, aí. Opa, aumentar um pouco.
ele teve esse output, a gente tem aqui os logs dele, que é mais fácil de ver. Ele fez o que primeiro? Ele carregou a memória. No meu caso não tinha nada da memória, então ele só carregou a pergunta que eu mandei. Ele pegou o meu prompt de sistema, né? Que é outra coisa que eu já falo para vocês. E aqui tem, no caso, um formato de output que eu posso especificar aqui, e aí ele manda isso pro meu agente também. Aqui ele não carregou nenhum chat history, porque não tinha esse histórico. Aqui ele tem o meu system prompt de novo, a busca que ele fez lá no meu embed, né, no meu arquivo, que bateu nesse resultado aqui, e ele conseguiu responder pra gente. Aqui, se vocês repararem, foram mais de um resultado que ele conseguiu, e dessas partes ele buscou, ao invés de mandar todo o conteúdo, ele respondeu aqui. Isso acontece aqui, normalmente é menos, mas é porque meu conteúdo era pequeno. Então aqui ele vai responder, pegar aqueles valores numéricos lá, né? Ou seja, minha pergunta bateu nesses valores aqui. E aqui ele, novamente, aqui esse page content e tudo mais é basicamente da forma que o chunk foi feito, né? O Gabriel tinha citado dos metadados, é basicamente isso. Então, se o arquivo for muito grande, ele pode passar metadado de que página, que é nome do documento e tudo mais. Aqui também da memória, porque se você reparar, ele tem duas chamadas na memória, uma para realmente efetivamente trazer a memória e outra para atualizar essa memória. E aí, ao fim, ele respondeu aqui pra gente. Eu posso fazer um teste legal, deixa eu até mudar o nome da tabela aqui para não misturar com outro N8N Vector 2, e mudar aqui também a tabela que ele faz essa consulta, né? E agora eu vou usar o edital, né? Ao invés de usar o outro arquivo que eu estava usando. Aí eu acho que o nome do arquivo é... Cadê? Edital, teste edital. Cadê? Teste edital. Enquanto isso, se tiverem alguma pergunta, pode falar. Tá. Não. Aqui eu posso adaptar o meu teste splitter, né? Eu posso fazer por tokens maiores, né? Por maior quantidade de token. Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não, tá. Eu posso adaptar, né? Conforme a necessidade do meu documento. Então aqui eu vou dobrar, né? Isso aqui seriam testes ou análise de documento que você pode ver e identificar isso. Como um edital são partes bem maiores, acontece que eu só dobrei. Pode não ser o valor ideal, mas são testes a ser feitos. Aqui ele vai gerar de novo meu embed, o mesmo processo. Aqui eu acho que eu já consigo ver essa divisão que ele fez, ó, quantos chunks ele gerou. Muitos chunks, igual antes eu acho que estava com um só ou com dois, e aqui ele já tem todos esses chunks aqui. E aqui eu posso fazer a pergunta para o meu agente e o processo é o mesmo. Deixa eu iniciar aqui e perguntar qual o cronograma do edital edital. Vamos ver se ele vai responder. E já falando um pouquinho do System Prompt, o que ele faz é que ele tem basicamente uma superioridade ao prompt do usuário, que é esse aqui. Então, por exemplo, aqui, normalmente no System Prompt, você vai usar ele para escrever instruções. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, aqui eu coloquei para ele responder em português, porque a princípio, quando eu estava usando, ele estava respondendo em inglês. Então eu falei, responda estritamente em inglês. Aqui eu dei a orientação para ele usar a tool. Por que disso? Porque o modelo que eu estou usando, o Gemini gratuito, ele é mais simples, né? Ele é mais, entre aspas, bobinho. Então,
né? Às vezes, quando eu fazia uma pergunta, ele não estava usando a ferramenta que eu dei para ele. Então, aqui no meu System Prompt, no meu prompt de sistema, eu falei: use estritamente a ferramenta e o nome dela, para que ele associasse e já usasse a ferramenta. Apenas isso. Normalmente em modelos mais avançados da OpenAI, você não precisa escrever para ele usar a ferramenta. Realmente em modelos mais simples que isso pode ser que ocorra. Aqui, ó, ele respondeu pra gente, né, falou aqui, a gente pode checar se a informação foi dada corretamente, e pelo fato de ser um modelo mais simples, eu acredito que ela não vai estar inteira. Deixa eu fechar aqui. Aqui, ó. Ele falou algumas datas, mas não o cronograma inteiro, e isso pode acontecer por N motivos, e o que eu acredito que seja o caso é que não ficou dividido corretamente. Então ele pode ter, por exemplo, começado aqui ter sido um chunk, aqui ter sido outro chunk. Por mais que ele pegue um pouco do contexto anterior, ele não respondeu inteiramente, e é por isso que é bom a gente sempre realizar testes ao modificar esse númerozinho aqui, né, essa divisão que a gente faz. Então, mas as informações que ele pegou a gente pode checar aqui, que foi dividida corretamente. Deixa eu ver se foi aqui. Acho que não. Cadê? Qualquer coisa que quiserem falar pode interromper, tá? Tô sempre aqui escutando. Aqui ele pegou, por exemplo, até as 5h59 do dia 30, né? Cadê esse aqui, ó? Se ele fala 5 dias... Deixa eu dar um Ctrl F aqui, 17, que eu sou míope aqui. E pegou as informações aqui, pegou, por exemplo, cadê? Até 5 do dia. Perdão, aqui a gente já encontra uma limitação nele de não ter respondido completamente. Ele provavelmente pegou essa informação do 17h59 de outra parte do edital, que também, né, como o embedding é feito por vetorização, outra parte do edital pode ser que tenha mencionado as 17h59. Deixa eu até pegar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, quando ela foi embedada, ela também foi associada ao cronograma, né? Ela também refere-se a um cronograma, então ela foi associada. Como se evita isso? Normalmente dividimos chunks corretamente, né? Brincando com aqueles números ali, e principalmente, majoritariamente, por modelos melhores. Amanhã a gente vai fazer alguns testes, né? Já integrando isso com uma interface e usando o OpenAI Playground, e vocês vão ver que a resposta que ele dá é bem melhor, porque ele tem todo esse processo de divisão de chunks, sim, já feita, né? Ao invés aqui que a gente está dividindo por 2.000 em 2.000 tokens, lá ele já tem um processo para dividir corretamente, da melhor forma que eles encontraram lá. E aí vocês vão ver que o resultado que a gente vai ter fazendo as perguntas lá vai ser muito melhor do que aqui. Novamente por dois motivos. Vamos estar usando um modelo melhor que o Gemini que eu estou usando agora, que é o 2.0 Flash 2.5, e a divisão de embeddings que eles mesmos fazem lá quando tem uma interface que você joga os documentos, essa divisão já é feita automaticamente. Então esses dois motivos vão nos proporcionar uma melhora gigantesca nas respostas do bot, e impedir casos como esse aqui dele responder não exatamente o que eu queria, né? Então, a princípio é isso. A gente pode até checar aqui as outras partes que ele caiu, ó, dia 5. Eu posso fazer outras perguntas para ele também, e é bem provável que neste caso ele não responda tão bem, exatamente pelo modelo, pela limitação do modelo e pelo jeito que os embeddings foram feitos, né? Então, deixa eu ver uma pergunta: quais as normas estabelecidas? Edital. E a
pior é isso, né? A gente tem esse conceito, né, de embedding, a gente tem o conceito de RAG, que o Gabriel tinha falado um pouco, que seria basicamente o processo dele buscar essa parte pra gente e transformar numa resposta adaptada ao contexto. Aqui eu tenho os embeds que foram tragos, que ele está falando um pouco, ó, análise e julgamento da proposta, normas para contratação e tudo mais. O RAG é basicamente o quê? Ele pega, a partir do momento que ele encontra o trecho, ele adapta a mensagem do usuário, ao invés de simplesmente copiar isso e colar aqui. Ele pega todos aqueles chunks e adapta respondendo somente o que o usuário pediu. Então aqui foi um pouquinho das normas, né, na questão de... Cadê? Normas de contratação, requisitos e tudo mais, que são dados que estão no PDF, talvez não escrito exatamente assim como eu vou fazer agora. Deixa eu jogar CNPJ. Aí a gente consegue encontrar isso. Aqui. Cadê? Inscrição, cartão. Aqui, ó. Exatamente essa parte aqui, ó, da empresa. Que falou. Precisa do CNPJ, cópia de contrato social, ou CMEI, né? Certidão conjunta de negativa de débito, certidão negativa da Fazenda Estadual, né? Nada consta. Então, a princípio é isso, né? Essa parte de conexão com os agentes. Gabriel, você gostaria de acrescentar algo mais? Ou alguém aí que tiver alguma dúvida, pode falar. Agora é o momento para falar a dúvida, e a gente deve fazer uma pausazinha, né? Deu 1h30, né? O combinado era fazer uma pausa quando chegasse mais ou menos nesse tempo. E aí depois, eu e o Gabriel, a gente vai estar disposto para tirar todas as dúvidas de vocês, seja de como usar, quais as limitações, se vocês tiverem uma ideia e quiserem perguntar se tal ideia de vocês é possível, não é. O N8N ele é bem abrangente, né? Ainda mais por você poder ter aquele bloquinho de code. Mas a gente tem que entender também que por ser algo Google Code, ele pode ter algumas limitações, né? Então, depois dessa pausa, a gente pode tirar essas dúvidas de vocês. Gabriel, alguém quiser acrescentar mais alguma coisa? Acho que só posso falar um pouquinho do RAG ali. É que a gente fez uma implementação assim bem rudimentar, vamos dizer assim, né? A gente só dividiu os chunks ali e jogou na base de dados. E tá perguntando sem nenhuma filtragem e tal. Você consegue melhorar o retorno, a recuperação dessa informação, adicionando, como eu falei, os metadados, fazendo a divisão mais adequada, de forma mais semântica, né? Você às vezes pode colocar uns headers no chunk, assim, no começo do texto do chunk, você pode botar algumas palavras-chave para você melhorar a recuperação dele. Tem algumas técnicas que você pode implementar que podem compensar, às vezes, a limitação do modelo, né? Como aqui foi um exemplo, a gente só queria demonstrar ele como mais ou menos funciona. Eu acho que está de acordo. Quando a gente for se aprofundar um pouquinho mais na verdade, né? A gente pode abordar essas técnicas, mas eu acho que por enquanto deu para entender mais ou menos quais são os conceitos por trás do RAG, dos embeds, dos agentes. Alguma dúvida? Alguém tem algo a perguntar? Acho que não, né? Acho que não. Então a gente deu 1h30, né, que a gente começou, acho que um pouquinho mais, né, mas é que eu comecei a gravar depois que entrou todo mundo. Então vamos fazer uma pausa de 15 minutinhos, 10. Gabriel, Daniel, se tiverem uma limitação, me escolhe 10, 15. Volta aí às 4, um pouquinho depois das 4, né? Pode ser. Daniel, se você quiser puxar umas perguntas, Daniel, que você acha que a gente deixou de mencionar aqui, né, que você é o cara que mais manja aqui. Nada, rapaz, vocês é que manjam bastante aí. Não, tá tranquilo, cara, estão todos parabéns, parabéns. Acho que depois que eles começaram também a fazer especificamente algum trabalho, alguma coisa voltada pro que eles querem mesmo, né, o pessoal da Prodeste, né, acho que aí vai
vai ficar mais... Aí que as dúvidas vão surgir mais, né? Mas eu acho que a mão na massa vai assim, é o que vai fazer surgir mais dúvidas, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Mas assim, vocês conseguiram entender os conceitos que a gente passou até agora? Esse era o primeiro objetivo, o objetivo do primeiro dia. Que vocês entendessem os conceitos assim atrás da ferramenta, um pouquinho dos agentes, dos embeds do hack. Sim. E assim, uma dúvida, essa gravação vai ficar disponível a partir de hoje mesmo, se a gente quiser dar uma revisada em alguma coisa, em algum ponto? Cara, eu vou postar ela, acho que se não hoje de noite e amanhã de manhã, né? Então, mas antes de amanhã, hoje mesmo eu posto. Só não garanto o horário certinho não, mas assim que eu tiver postado, mando pra vocês. Beleza, aí manda lá no grupo, que aí qualquer coisa também a gente pode rever algum ponto, alguma coisa assim. Certo? Tranquilo. Eu acho que tá tranquilo também. Beleza. Então vamos fazer essa pausa de 15 minutos, 4h05, 4h10, aí a gente volta aí pra esclarecer todas as dúvidas de vocês. Fechou? Beleza. Agora é hora de buscar um cafezinho ali.